Então, vamos iniciar os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o livro dos Médiuns, mas antes nós vamos ler o Evangelho. Nós estamos no capítulo, deixa eu olhar aqui para vocês, no capítulo 7, e no item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Então, vamos ler aqui o que é que Jesus fala a esse respeito para nós. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, versículos 1 a 5. Nós estamos lendo, né, o capítulo do Evangelho que fala de bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Allan Kardec foi buscar outros textos que vêm corroborar essa fala de Jesus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha,
o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7, 1 e 7 a 11. Então, vamos continuando, né? Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Humilhar é justamente se tornar pequeno mesmo, porque humilhar, ela vem de humus. Humus é aquele vegetalzinho, o menor que existe, que fica nos lugares escurinhos, escondidinho ali, né? Ele é bem minúsculo. Então, quando a gente fala humilhação, né, é que alguém te diminuiu ou você se diminuiu ou se sentiu diminuído, porque você se tornou um humus, né? Se tornou uma coisinha, né? Então, Jesus diz assim que isso, nos fazermos pequenos, para nós é muito bom, né? Mas tem que ser como uma criança, em que você se humilha, né? Se apequena, mas você mantém aquela alegria, né? Própria da criança, né? A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, sempre lembrando, humilhar significa se diminuir, se apequenar. Por isso, o Chico dizia assim: ninguém consegue me humilhar porque hoje eu estou no chão, né? Porque uma pessoa humilde, ela é invencível. O humilde é invencível. Ninguém derruba uma pessoa humilde, porque como é que tu vai derrubar um humus? Você derruba uma árvore, um carvalho, né? Mas o humus não tem nem como, né? Então, a pessoa humilde, ela é invencível. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos, na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos. Muitas vezes os que na Terra eram os maiores e mais poderosos. Então, esses, no mundo dos espíritos, aqueles que eram poderosos, muitas vezes ao chegar lá, né, tem que fazer igual nós falamos ontem, igual o André Luiz, né, limpar o chão. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui
o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento, nada disso a gente vai levar. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Por que roupas, né? Porque nós vamos nos apresentar lá, no mundo espiritual, com uma veste, né? Que veste é essa, né? Ela é feita, né, com as nossas vibrações. Então, com o nosso pensamento elevado, porque não, e tem a ver até com roupa mesmo, porque no mundo espiritual nós vamos, a nossa mente, se ela estiver alinhada, nós vamos conseguir apresentar uma forma alinhadinha, porque é a mente que faz isso. Mas se nós estivermos cheios de consciência de culpa, cheios de tormentos, nós vamos aparecer como aparecem aqueles réprobos, né? Aquelas pessoas com o corpo dilacerado, as roupas rasgadas, né? Aqueles zumbis, vamos dizer assim. Né? Então, conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então, imagine o que é, né? Isso, o que isso significa. O invejoso, por exemplo, porque o invejoso, ele não quer aquilo que você tem. Quem quer o que você tem é o ambicioso. Né? A pessoa que tem ambição, você tem um carro, ela fala, eu também quero um carro igual, vai trabalhar para ter aquele carro. Ambicioso. Mas o invejoso, ele não quer que você tenha. Ele não quer que você tenha. A inveja, ela, tanto que está sempre junto, né? Nós vemos todos nos textos, o ciúme e a inveja, eles estão juntos sempre. Eles são ácidos que corroem, né, a alma. Todo ciumento é invejoso. Todo invejoso é ciumento. Então, a inveja é isso. A pessoa, ela pode ser rica, famosa, poderosa, ter bens materiais, mas se ela vê uma pessoa que é ali da sua convivência, ou que não seja, não sei, mas que estava colocado numa situação subalterna, e essa pessoa, de repente, alça um voo, ela não suporta isso. Isso é um invejoso, ele não quer que o outro tenha. Já pensou? Então é isso, ele não quer. Assim como o ciumento, né? O ciumento acha que ele é dono das coisas, das pessoas, né? E aí, às vezes às vezes não, normalmente o ciumento nem ama o objeto ali, né? Porque a pessoa vira um objeto dele. Mas ele não suporta a ideia de que alguém, pelo menos, deseje aquilo que ele acha que é dele. Ciumento, por isso que a inveja e o ciúme estão sempre de mãos dadas, né? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, esse texto, ele fala também dessa criança, né, que nós temos que buscar dentro de nós. Como que nós vamos
nos tornar simples e humildes como uma criança, porque a criança, normalmente, né, ela não tem ainda, ela não foi contaminada pelos preconceitos das civilizações, né, do mundo. Então, uma criança, ela não chega uma pessoa e se estender os braços para ela, começar a falar com ela, brincar, ela vai brincar. Às vezes é uma criança rica, chega uma pessoa pobre, ela não faz essa diferença. Né? Ela também não faz diferença de cor, nada. As crianças, já foram feitos inúmeros experimentos com crianças. E é impressionante. Tem um experimento na internet perguntando qual seria a diferença entre os dois amiguinhos, entre eles. E as diferenças que eles encontram são assim muito engraçadinhas, né? Nenhuma das diferenças que eles encontram tem a ver com qualquer coisa que seja de posição, né? De beleza, nada disso, né? Então, a criança é assim. E como que nós vamos voltar a esse estágio? Voltar a ser criança? Nós precisamos nos tornar novamente criança, né? Meditando, né? Lembrando dos momentos infantis. A minha tia, mãe do Eliseu, ela dizia assim que as crianças elas não sofrem, porque se nós éramos todos muito pobres e, né, e ela também, os filhos dela também, mas ela dizia que a criança ela está sempre tão envolvida com a natureza, brincando, principalmente aquela criança que tem esse acesso, né, à natureza. Essa criança ela está sempre rindo, correndo, brincando. Eu vejo lá no ICEAL, né, a instituição lá é muito grande, lá é assim, tem muita natureza. Então, eles ficam em sala de aula e tal, mas a maior parte do tempo eles estão fora, brincando e vendo. Então, você não vê aquelas crianças, claro, né, uma vez ou outra, tem um ou outro chorando, mas os motivos, você vai ver, está doente, está com febre, está com não sei o quê, né? Não tem motivo assim, como nós, né, aquelas dores morais, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Não, eles estão sempre rindo, qualquer coisa. E como que nós vamos fazer? Não tem outro jeito a não ser convivendo com criança, aprender a linguagem deles, ouvir a criança. Normalmente, quando nós estamos com uma criança, nós começamos a querer ensinar coisas para a criança. E isso é uma tolice, uma perda de tempo nossa grande, porque nós temos muito a aprender com elas. Nós temos que ouvi-las, saber o que elas acham de determinadas questões e ver o ensinamento profundo que tem ali. Com isso, nós vamos adquirindo uma linguagem também infantil, sem ser tola, vamos dizer assim. A linguagem da inocência perdida, né? Que nós perdemos em... Inocente significa sem ciência, aquele que não tem o conhecimento, né? Então, nós vamos começando a olhar para os horrores, né, desse mundo e desconsiderar, né, não dar ciência daquilo, das castas, das classes, das arrogâncias, né, dos poderosos.
Nós vamos começar a desconsiderar, quer dizer, perder a ciência, né? Nos tornarmos inocentes, né? Não levarmos em conta determinadas coisas, não trazer isso para dentro de nós como se isso fosse uma verdade, porque não é, né? E porque quando nós achamos, aquele fulano de tal cargo, né? Fulano é promotor, fulano é juiz, fulano é advogado. Nós estamos vivendo num mundo de papéis, né? De atores. Mas quando nós começamos a desconsiderar, não é desrespeitar, porque nós somos civilizados, mas é desconsiderar, é uma pessoa como outra qualquer. Né? Então, e vamos aprendendo, então, a sorrir para quem sorri para nós, como as crianças. Né? Então, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, se não, vou pedir para a nossa Deise fazer oração. Pode ser, Deise? Pode sim. Então, tá isso. Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais esse dia que estamos aqui no planeta Terra, para podermos aprender mais um pouco do seu amor. Senhor, que possamos não só usar de teoria, mas que possamos usar a prática com os nossos irmãos. Pai querido, que possamos ser realmente essas crianças, que possamos ter um olhar de bondade, um olhar de amor, e que, Senhor, não só nós aqui do Brasil, mas todo o nosso planeta, que possamos, além dessa lição que foi tão grandiosa, que possamos também aprender um pouco mais da mediunidade, que faz parte de nossa vida, que é algo tão natural, e que nós, hoje encarnados, nesse tecido tão pesado, não consigamos ainda enxergar a grandiosidade dos nossos espíritos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Deise. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos no Livro dos Médiuns, nós estamos bem no comecinho. Estamos lá no... O Livro dos Médiuns, vou falar uma coisa para vocês, não me levem a mal, mas ele não tem, assim, os outros livros, eles estão, assim, bem colocados de uma forma, assim, bem didática, sabe? A gente acha as coisas de um jeito mais fácil. O Livro dos Médiuns não é assim, para queixa aí para Kardec. Então, aqui o Kardec está fazendo né, elaborando um raciocínio sobre se existe espírito. É o capítulo 1, comecinho. Existe espírito? Primeira coisa, né? Porque para você falar de comunicação dos espíritos com os encarnados, você tem que saber se tem espírito. Então, ele começa a colocar todas as hipóteses na mesa, e uma delas que ele coloca também, né, que poderia ser assim, parece que sim, que tem espírito, que as pessoas veem os espíritos, se comunicam com eles, mas poderiam ser, tem os encarnados e tem os espíritos, entendeu?
Deus teria criado, então, os espíritos de uma forma apartada. Mas ele diz assim que essa hipótese, está falando anteriormente, de que eles seriam seres apartados dos homens, né? Deus criou o mundo espiritual e criou o mundo corporal. Ele disse que não faz tanto sentido, né? Que se a gente admite que o corpo tem uma alma, e tudo mostra que tem, então negar, né? Não tem como negar a existência dos espíritos sem negar das almas, né? E vice-versa também. Então, nós estamos no item 3. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Então, nós sabemos que os espíritos, em verdade, carregam consigo um corpo, né? Que é o perispírito. Então, eles não têm nada de abstrato. Figuremos, primeiramente, o espírito em união com o corpo. Ele, o espírito, é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Ele fala semimaterial relativamente a nós. No entanto, no mundo espiritual, quando nós chegamos na dimensão, vamos dizer assim, na espiritual, quando nós chegamos lá, nós vamos nos relacionar com as pessoas, com os espíritos lá, igualzinho a gente se relaciona aqui, né? Vai parecer, vai ter densidade para nós, né? São coisas palpáveis que nós... Uma matéria, mas para nós é semimaterial. Por ocasião da morte, despoja-se deste, que é o corpo, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso. Lembrando, hein? Vaporoso para nós. Mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Ele é matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. Ele é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos, visível e palpável para nós. Lembrando que nós estudamos ontem em Gênesis, né, a dupla vista. A dupla vista é a mediunidade, né? Então, nós podemos ver esses seres
quando estamos dormindo, como estamos próximos de dormir, né? Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, se não entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? A eletricidade ela é considerada imponderável, né? Quer dizer, você não consegue pesar ela, mas ela move avião, né? Move montanha, enfim, né? Imagino que seria de nós sem eletricidade, né? A civilização acabava. Gente, fala nisso, só fazer um parêntese aqui. Não sei se vocês viram na internet, né, que o Sol está numa atividade, é uma atividade cíclica. O pessoal acha que, ai, que o mundo, que isso, aquilo. Não, mas a humanidade, esses ciclos, né, do Sol, da Terra, eles sempre existiram. Nós aqui temos uma vida curta, então não registramos, mas parece que o Sol vai entrar numa atividade magnética. Imagina o magnetismo que vem do Sol, né? E isso vai interferir na internet. Nós vamos ficar meses sem internet. Já pararam para pensar? É o fim da nossa civilização, pode ter certeza. Márcia, Hã? então, novamente, o Sol vai ter uma outra atividade, porque o mês passado nós tivemos o eclipse do Sol. Então, vai entrar nessa atividade de magnetismo, é isso? Em 2024, ano que vem. Nossa, já Vários tá aí. cientistas saiu na metrópole, saiu em vários meios Ah, de eu vou comunicação. ver, eu vou dar uma olhada. Mas, ô, Márcia, eu queria tirar uma dúvida quanto a gente voltar um pouquinho com relação a espírito e alma. Uhum. Ah, assim, de um modo muito simples, alma, espírito no corpo, espírito sem corpo. Posso dizer isso? Não posso? Não posso definir assim? Porque, Sim, assim, quando a gente fala alma, é uma coisa que parece que é uma coisa diferente do espírito, e na verdade não, não é? Mas, assim, tem só o seu local de trabalho, vamos dizer assim? olha, a diferença é o seguinte: a alma é o princípio inteligente que mergulhou na matéria. A verdade é Aham, essa. Não é no aham. corpo material, porque veja, quando você sai do corpo material, você ainda carrega um trambolho que é o perispírito. Sim, sim. Então, entendeu? Então, o que O que trambolho ocorre? é ótimo. O trambolho é ótimo. Né? É um fardo, né? É, Então, mas vamos colocar, né? A alma é quando você tem o corpo de carne. Quando sim. você perde o corpo de carne, então aí você vai para o mundo espiritual, mas isso é entre aspas. Porque Aham. quando você vai ler lá a definição de espírito, são os seres Sim, incorpóreos sim, que, que habitam o universo fora do mundo material. sim, Olha, sim. aí é o espírito puro. Então, o espírito mesmo, espírito, ou ele é aquele sopro de Deus que ainda não mergulhou na matéria, né? Ok. Daí é aquela Sim. mônada, ou ele é o espírito puro. Fora isso, ele sempre vai ter as suas percepções reduzidas pela Aham. matéria, porque a nossa evolução, né, pelo menos a que nós conhecemos, nós não sabemos se quantos universos existem, né? Como que se dá a evolução em universo paralelo, sabe-se lá, né? Não vamos nem entrar nesse mérito, Esse mas mérito. a Aham. nossa evolução, ela é feita pelo mergulho na matéria. Quando que a gente mergulha na matéria? A gente mergulha lá atrás, entendeu? E aí Sim. não sai mais, você só vai
passando para matérias mais imponderáveis, né, mais sutis, cada vez você vai, vamos dizer assim, intelectualizando aquela matéria. Aí, quando você forma um novo corpo com aquele perispírito, né, o corpo já sai mais sutil, e assim vai, né? Mas o princípio inteligente, ele está comprimido no mundo material. Enquanto nós estivermos presos aí na roda da reencarnação, o princípio inteligente sempre vai estar comprimido. O que nós temos é esse Deus interno, né? O self que fala, né? O eu profundo, aquela luz que é o que nós chamamos assim, o nosso pensar, né? Pensamento, né? Pensamento não é raciocínio. Raciocínio é uma estrutura da matéria. É uma manifestação da inteligência, mas ele é comandado pela mente, o raciocínio. Mas o pensamento não é. O pensamento ele está atrás da mente, vamos dizer assim. Ele antecede, ele é o nosso eu. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos nos curando, porque nós estamos em contato com essa luz divina, esse sopro de Deus, né? O Deus interno. Esse aí é incorruptível. A pessoa pode ser aquele ser humano mais detestável, mas ela tem dentro dela algo que não se corrompe. Então, o que acontece é que nós não conseguimos acessar isso, nós só conseguimos pelo pensamento, não é pelo raciocínio. Mas, então, a alma é isso, amiga, a alma vamos dizer assim, essa parcela, e é assim, quando nós reencarnamos, entramos num corpo, porque tem o perispírito, reencarna, o que é que reencarna, né? O que é que entra em contato com essa dimensão da matéria que é ainda mais densa do que a que nós estávamos, né? Na dimensão espiritual, vamos dizer assim. Quando a gente reencarna, nós não reencarnamos inteiro, é um pedaço nosso que reencarna. Sim. Esse raciocínio é profundo, é um raciocínio. Por exemplo, a Deise, quem que é a Deise, né? A Deise é essa pessoa que nasceu no dia tal, tem toda essa história, essa trajetória, mas o que o teu cérebro permite da sua inteligência que ela possa se relacionar com o mundo material, com as pessoas, é um percentual pequeníssimo. É aquilo que nós chamamos a porta estreita. Nossa. O que é a porta estreita? É esse caminho da encarnação, que são as circunstâncias, as pessoas com as quais você vai se relacionar. Nós já paramos para pensar com quantas pessoas ao longo de uma vida longa nós somos passíveis de nos relacionar? Já pararam para pensar nisso? Já foi feita essa pesquisa. Durante uma vida longa, nós conhecemos, mesmo com internet, 1.500 pessoas. Só isso? Você pode, hoje você vai fazer uma tarefa, você vai sentar e vai ficar anotando assim, ó, as pessoas que tu conhece, desde que você nasceu. Mas conhecer ou assim, conhecer, conversar, falar, menina? Tudo, não, tudo. Não tem como. E você sabe que elas existem, você sabe que existe, né? Porque senão se teve percepção da existência delas. Porque só existe para nós aquilo que nós percebemos, certo? Sim, sim. Então, ao longo da sua vida, da minha vida, da vida do Eliseu, da vida da Malvina, da Júlia, 1.500 pessoas, isso assim, uma pessoa muito relacionada. Dessas 1.500, olha o tamanho do nosso universo, como ele é pequenininho. É estreito. Eu acho que 1.500 é só em Rondônia. Tudo bem, mas em Rondônia em 20 anos, né? Eu passei 20 anos em Rondônia.
Mas Depois aí é que você não conheceu 1.500 pessoas. Meu Deus, mas eu falei com tanta gente. Mulher, só nas aldeias índias, só que eu cuidava de índio já eram 1.000. Eu digo assim. Você não consegue ter a percepção deles, entendeu? Eles Entendi, passaram por sim, você, é diferente, sim, né? sim, sim. Eles passaram por você, Diferente de nós, né? Diferente de nós, né? Eu, você, Malvina, Eliseu, que a gente não, mas convive. não, eu estou falando, essas 1.500 são pessoas que você consegue, mesmo que você nunca falou com ela, mas você vai lembrar do rosto dela, entendeu? Sim, Então, são sim. 1.500. Esse é o seu mundo. As pessoas que, de alguma maneira, interferiram na sua vida. Não é? Às vezes, trabalha numa comunidade imensa, mas você não se relaciona com todos. Isso é impossível. Sim, ok. Então, dessas 1.500, 150 são pessoas que você não só se lembra, mas você sabe onde ela mora. Depois, lá, quando você tiver 100 anos, 150, sabe o nome, entendeu? Tô entendendo. O negócio é Sabe. realmente afunilar, né, a coisa. E é verdade. Agora sim, quando você já jogou para esses 10%, é isso mesmo. Aí 150. Aí, bom, então você tem 150 pessoas que você sabe onde mora, agora tal, lembra, foi na escola, tal. Na sala de aula tem 2 ou 3, só, Uhum, os outros são só sombras. uhum, Bom, depois desses 150, tem uhum, 15 que você teve com eles uma relação profunda ao longo da sua vida. 15. conto menos. Engraçado, né? Que interessante isso. Desses 15, Hum, 5, hum, 5, no máximo, uhum, são pessoas para as quais você chegaria e pediria dinheiro emprestado, e uhum, sabendo que elas, se tivessem, te emprestariam, né? Porque às vezes a pessoa não tem. Se ela tem, ela vai te emprestar, entendeu? E uhum. pessoas para as quais você também emprestaria, e se a pessoa não pudesse devolver, você jamais cobraria. Ok, 5. ok. Esse 150 é quem é que faz parte do 150? Para você saber, por exemplo, você está numa rodoviária ou está num aeroporto. Supondo no aeroporto. Aí você está sentado, é uma madrugada, está frio. Aí você vê uma pessoa que você conhece. Se você se levantar de onde você está e for lá cumprimentar a pessoa, essa pessoa faz parte do 150, Uhum, entendeu? ok, Então é ok. assim, ó. Que É isso. incrível, que incrível. Esse chama-se número de Dunbar. Dunbar. Dunbar, número Ah, eu de vou Dunbar. ver, vou pesquisar. Que interessante isso, hein? Escreve Dunbar, D-U. Aham, Então, o que que acontece, gente? A nossa filha é pequena, a porta é estreita. é. As pessoas que vão nos ajudar são 5. 1, 2, 3, 4, 5. E olha que não estamos falando de família, hein? 5 Não, pessoas. é 5 E pessoas. Não família tem aqui, nada a ver com família. Família, família. normalmente, é, se você achar 5 na família, amém Jesus, entendeu? Minha irmã, se achar um, já tá bom demais, já tá no lucro. É aquele que, nesses 5, vai ter um só, que vai olhar para você e vai falar: você está precisando de dinheiro, está aqui. É, A gente coloca o dinheiro, né? Porque o dinheiro é, a coisa é mais algo, difícil, é algo né? interessante isso. Gostei. Então, a Legal. nossa relação, ela é. Então, o que que é a encarnação? A encarnação é isso, é uma experiência estreita, onde nós vamos ali nela, porque nós somos influenciados pelas pessoas que passam pela nossa vida, mas passam muito poucas pela nossa vida, né? Verdadeiramente. Então,
essa influência, existe, claro, a influência, muitas, né, das escolas, da filosofia, da ciência, da religião, né? Lógico, nós nascemos já com todo esse patrimônio civilizatório nas costas, né? A gente nasce. Mas, na encarnação, as experiências que nós vamos ter são essas relacionais. Nós nascemos para isso, para nos relacionar. Então, quem é que vai passar pela nossa vida? Essas 1.500 pessoas. E o que nós vamos ali aprender com elas, né? O que nós vamos ensinar é sempre muito pouco, né? E então nós nunca vamos conseguir transferir tudo o que somos, porque não há necessidade. Deus ele é econômico, né? Ele não vai pegar desde encher ela de coisas se não vai ser necessário. Ela vai se, entendeu? Ela vai se reunir com X pessoas e ela vai ter as experiências tais, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, porque a porta é estreita. Você vai bater nos limites ali, nos balizadores da existência. Então, a alma é essa Daisy, tá? Que traz consigo uma quantidade X de, vamos dizer assim, ela traz uma bagagem, né? Uma mala com roupa, mas a roupa dela, as coisas dela estão em outro canto. Aquilo é o tantinho que ela está levando, né? Que nós estamos levando, tanto de comida, né? Para nessa viagem que nós fazemos aqui na Terra. Então, aí é a alma. Quando. E mais, eu digo, se a pessoa fala assim, nós somos imortais. Vou fazer um raciocínio aqui, filosofia, tá? Nós não somos imortais. A Márcia Regina Pini, ela nasceu no dia 11 de outubro de 1957. Ela vai desencarnar no dia X, eu não sei que dia. A hora que ela desencarna, acabou a personalidade. Porque acabou a Márcia. Acabou a Márcia Regina Pini. Porque você gravita para o mundo espiritual, chega lá, já expande a sua consciência, você já agrega coisa, aquela personalidade, ela é restrita desse espaço e desse tempo. Ok. Não é? Entendi. E quando você reencarna, aí que acabou mesmo. Aí não existiu mais Márcia Regina Pini. E é interessantíssimo. Realmente Márcia morre. Morre. Márcia morre. A Márcia morre. Morre. Aí é que está. O espírito não. O espírito está lá. Mas na verdade, nós somos atores, né? Nós temos várias personagens. Os nossos personagens morrem, nós somos atores. Ai, amei isso. E é por aí, nós somos atores. Atores. E mais, nós podemos ter encarnações paradoxais. Você pode, numa encarnação, você ser árabe, na outra você ser judeu. E defender ferrenhamente, sabe? É um paradoxo, não é? Então, é isso, gente. Legal, né? Maravilhoso. Muito e bom. isso tem que nos tornar humildes, né? A gente tem que se apequenar, porque, gente, é algo que se expande à nossa frente de uma forma tão maravilhosa, né? Que Deus é tão imenso, tão grande. Então, nós vamos começando a enxergar essa realidade como realmente uma experiência, né? E Incrível, cada né? um está vivendo a sua experiência e nós vamos, então, vendo que nós somos realmente criança, né? E é interessante, muito interessante. Vamos só terminar aqui, né? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Sim, né? Por exemplo, nas plantas. Só para dar um exemplo, a fotossíntese. Né? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Né? Então, ele está falando uma coisa aqui, ó. Kardec é ótimo, que ele fala, a gente não conhece.
Então, tem muita gente dando receita aí que não conhece. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamos-la, todavia, formada de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto essa. Ou seja, o perispírito parece ser um campo eletromagnético. Uhum. Porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria. Era isso que eu estava pensando quando a gente fala o trambolho, o trambolho, né, o perispírito, porque, na verdade, para eu me relacionar quanto na vida espiritual, para o outro me enxergar, eu tenho que estar com o perispírito. Sabe quando o Emmanuel, porque Emmanuel, né, é o cara que veio, né, se comunicar com Chico, né, ele precisou voltar com o perispírito, só que ele não foi nada bobo, já quis o, como é que era o nome do bonito? O Públio Lentulus, O Públio, ele não quis o Nestório, né? Porque a última encarnação dele foi o Nestório. Ele falou: eu vou nada, eu vou bacana, eu vou bonito. E não, ele também foi o padre Manuel da Nóbrega. Então, mas o padre Manuel da Nóbrega não era tão bonito quanto aquele romano, né, minha amiga? Pelo amor de Deus. Pelo menos é o que eu imagino. Lendo o livro, eu imagino que Públio era o cara maravilhoso, né? Então, assim, é a mesma. Aí é que está. E você está vendo Joana como veio? Ela poderia ter vindo como Joana de Cusa, que também era uma mulher bonita, né? Mas ela veio como uma freira, né? Uma freirinha. E é isso. É isso que ainda nos dá. E olha só, como a gente ainda tem a oportunidade, né? Mesmo com essa matéria elétrica, como está dizendo aqui, né? Como nós ainda temos a oportunidade, mesmo na porta estreita, poder estar do jeito que a gente quer, mesmo no perispírito. Logicamente que não é para qualquer um, não são para todos, mas que nós precisamos, no mundo espiritual, ainda estar em perispírito, né? Sim, Que loucura, que eu fico imaginando quando eu chegar realmente a espírito, não estou dizendo nem puro, só um espíritozinho, sabe assim? Sem essa capa. É interessante aí isso. é espírito puro, né? Depois que você depurou, intelectualizou toda a sua matéria, aí a matéria... Chega um momento, a gente vê na obra, né? Que a matéria se confunde com o perispírito nos mundos mais elevados, né? Então, o próprio corpo, ele fica tão sutil que ele vira praticamente um perispírito. Só que aí já é uma outra categoria de mundos, né? Uma outra categoria. Aí não existe mais a reencarnação para aquele espírito como nós a conhecemos aqui na Terra, né? Sim. Mas mesmo assim, mesmo para eles, ainda eles precisam depurar muito, porque apesar do corpo ter se confundido com o perispírito ser muito mais sutil que o nosso. Imagina um perispírito de um espírito que mora em Júpiter, onde tem tempestades magnéticas terríveis, onde tem ácido sulfúrico, né? Então, que tipo de energia que se manipula lá? Não é? Mas ainda é matéria, né? Então, é isso. O Sol é o ponto de reunião dos espíritos superiores, está no Livro dos Espíritos. Eu acho que o que vai acontecer em 2024 talvez seja uma reunião, né, dos espíritos, e vão dar uma chacoalhada. Porque diz que o Sol vai, né, acontecer isso daí, vai acabar com a internet. Eu estou aqui orando para que na reunião deles, eles não tirem a internet de nós. Eu já pensou? Mas eu já estou desesperada por antecipação. Não é nem preocupação, é desesperação. Não, vocês vão reunir aí no Sol e tal, e vai dar uma chuva magnética. Já deve ser isso, né? A gente que sabe. Mas internet não, mexe em outra coisa.
Agora, você imagina essa galera junta, a energia que é para acontecer isso no planeta Terra. Eles estão no Sol, amiga. O Sol está muito longe. Olha que coisa mais linda eu fico, eu estou arrepiada. Só em pensar, eu estou triste por você estar tão desesperada. Mas você imagina, mas Márcia, se Aham. isso acontecer, né? Se a gente conseguir sentir, ter a sensibilidade de sentir todo esse Aham. magnetismo do Sol, a gente não vai lembrar de internet, Márcia. Imagine a Verdade. energia que você vai receber. Que loucura, É verdade, amigo. Olha aí. não Tá é? vendo? Tirou a menina do desespero. Já pensou? É a mesma coisa quando foi a reunião para formar a Terra. Já pensou? Que É, energia, que galera bacana numa é, reunião dessa. Olha que privilégio estar numa reunião dessa, amiga. nossa. Já pensou? É. Ai, Tá. que bom, chegamos ao final. Foi Mas maravilhoso o nosso encontro. desculpe a interação. Ah, foi ótimo, adorei. Eu que estava aqui pensando na minha internet, já até ia falar com o Eliseu, vamos lá para a nossa chacrinha, fazer lá uma cabaninha, ficar por lá, já que ninguém vai se comunicar mesmo. Não é? Ai, ai. Leve um Malvina, telescópio, viu? Leve um telescópio, leve o né? que você puder para você ver o céu, ver o sol, à noite ver o que de repente pode acontecer com as estrelas, porque dependendo da reunião pode acontecer de tudo. Uma Pode. reunião pode ser boa, quanto não. Quer dizer, a reunião celestial sempre é para melhor. Imagine a loucura das estrelas, dos astros, depois dessa reunião com o Sol. Ai, já quero ir para a chacrinha também. Legal, que bom. Ai, que legal. Ei, Malvina, você está aí, amor? Menino, Só escutando, né? A doideira é, da reunião hoje. não, Você faz Márcia, é porque eu ouvi já o Gilberto Rissato, ele ah, fala muito sobre isso aí, sobre essa coisa do sol, os dias de escuridão que vai ter muita coisa aí que vai nos balançar bastante. pois é, mulher. Entrega para Deus todo e a gente não pode Ainda bem que modificar, você né? mora pertinho em Jaru, dá para a gente ir de boa, até Né? de carroça, voltar ao tempo das carroças, né? Ai, gente. É isso. Ainda bem que tem asfalto agora, né, amiga? Não é mais terra de É, chão. é. Pelo menos Mas por eu um quero tempo, ver né, ainda vai aguentar a existir o pintura do asfalto, asfalto, viu? né? É, é. Ai, Malvina, faz a oração para nós. Faça sim, Márcia. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer mais um dia pelos nossos estudos. Que a tua paz, Jesus, seja conosco, nos ilumine, nos fortaleça por tudo que temos para viver pela frente. Jesus, peço a ti pelos nossos irmãos que estão em guerra. Leva, Senhor, a eles a calma e o fim de tudo isso. Também peço, Senhor, pelos nossos irmãos de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Hoje mesmo teve uma chuva muito forte em Santa Catarina, ficou toda alagada. Senhor, ajuda com que os irmãos cheguem até os outros para o socorro, levando o auxílio. Aqueles que perderam as casas, perderam família, perderam tudo. Jesus, ajude que os irmãos possam estar presentes com os irmãos que estão nessas dificuldades nesse momento. Leva, Senhor, a luz ao coração de cada um que está sofrendo tanto por essas coisas que está havendo no nosso Brasil
e no nosso mundo. Peço, Senhor, por todos aqueles que desencarnaram, que sejam amparados, socorridos, levados para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que eles possam, Senhor, estar bem do outro lado. Peço a Ti pelas creches, os orfanatos, os hospitais, os lares dos idosos e os presídios. Que a Tua luz, Senhor, a Tua misericórdia seja com todos eles, para que tenham paciência, reflexão, para viver os tempos que estamos vivendo. Jesus, agradeço imensamente por mais esse dia, por tudo que nos destes, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos pensamentos, os ruins e os bons, que fazem com que refletimos sobre tudo. Obrigada, Senhor, por tudo que nos destes, e seja conosco, hoje e agora, por todo sempre. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus.